espaço, parágrafo, desktop. Esta é a aula 4 do curso de Word 2016 com NVDA 2017. Esta aula, como todas as demais que estamos apresentando nessa sequência de vídeos, são baseadas no texto da apostila de mesmo nome, curso de Word 2016 com NVDA 2017. O link para o download gratuito dessa apostila você encontra na descrição desse vídeo. Nesta aula, nós vamos apresentar alguns itens da apostila, os quais nós vamos agrupar para que possamos ter um melhor entendimento do que queremos transmitir, ok? Nós vamos tratar do item 4, área de texto, do item 5, cursor de texto, depois do item 6 e seu subitem 6.1. O item 6 ele vai falar sobre a movimentação do cursor de texto e leitura. O item 6.1 vai indicar as combinações de tecla que a gente utiliza, combinações de teclas que a gente utiliza para efetuar a leitura e a movimentação do cursor. E aproveitando o ensejo, a gente vai ver o item 11, que fala da seleção de partes de texto, e o subitem do item 11, 11.1, que indica as combinações de teclas para que a gente possa fazer a seleção de partes do texto, tá bom? Então vamos lá? Na prática vai ficar tudo bem mais fácil, né? Eu vou selecionar um texto aqui para que a gente possa ver tudo isso. Se chama quadro familiar. Quadro familiar capítulo 3.docx 5 de 5. Eu vim para a área de trabalho, esse texto está aqui na área de trabalho, já o selecionei, vou teclar Enter para abrir. Quadro familiar capítulo 3.docx Word. Quadro. Muito bem, eu pressionei o Ctrl para interromper a leitura para esclarecer. Observe aqui, ó. Vou pressionar Insert T para ele repetir o que está na barra de título. Quadro familiar capítulo 3.docx Word. Muito bem. Primeiro ele falou o nome do arquivo, quadro familiar, capítulo 3, depois ele diz .docx, ok? Aqui, ó, Insert T. Quadro familiar capítulo 3.docx Word. .docx é a indicação da extensão do arquivo. Por exemplo, lembra de algum arquivo, por exemplo, aquarela.mp3. Quando a gente fala .mp3, a gente está falando da descrição da extensão do arquivo. Quando a gente ouve .mp3, a gente já sabe que se trata de um arquivo de áudio. Quando a gente ouve .docx, DOCX, a gente sabe que é um arquivo do Word, um documento do Word, e que foi gerado a partir de uma versão mais atual do Word, porque as versões anteriores, mais antigas, a extensão era .doc, ok? Além disso, observe o que ele disse. Vou pressionar de novo, Insert T. Quadro familiar capítulo 3.docx Word. O Word, ele diz para a gente qual é o programa que estamos utilizando, ok? Eventualmente, você vai ouvir ele falando assim, modo de compatibilidade, modo protegido. Se ele falar protegido, você não vai conseguir alterar o texto, você vai conseguir ler apenas. Se ele disser modo de compatibilidade, você vai conseguir editar o texto, ou seja, alterá-lo. Então, vamos lá. Bem, quando a gente abre um texto, ele já está exibido aqui na tela e ele está exibido na área de texto. A área de texto é onde o texto é exibido, é onde você edita o seu texto, ou seja, altera como quiser. Você pode inserir, pode deletar, pode copiar, pode mover, pode alterar a formatação, como quiser. Esta é a área de texto da janela de documento do Word, ok? Bem, nós temos também o cursor de texto. O cursor de texto é um traço fino que fica piscando de forma intermitente. Se você fizer uma comparação com o áudio, você vai se lembrar, por exemplo, do sinal de ocupado de um telefone, ok? Bem, qual a importância do cursor de texto? Nós temos que saber posicioná-lo onde desejamos para que a gente possa ler o que queremos, possa selecionar a parte do texto que queremos, possamos fazer na porção do texto que desejamos aquilo que temos em mente. Então, vamos demonstrar na prática como isso funciona. Eu vou dar uma seta para cima. Quadro familiar. A seta para cima, já aproveitando aqui para começar a mostrar teclas e combinações de teclas para você se movimentar no texto e também promover a leitura, quando eu pressiono a seta para cima,
Quadro familiar. Ele lê a linha. Vou pressionar a seta para cima de novo. Quadro familiar. Como eu estou na primeira linha do texto, então, quantas vezes eu pressionar a seta para cima, ele vai repetir sempre a mesma coisa. A tecla Home, que fica do lado direito do Insert, quando eu pressiono, ela traz o cursor para o início da linha. Olha só o que acontece. Tecla Home. Que. Por que ele falou que? Porque nessa linha está escrito quadro familiar. Olha só, seta para cima. Quadro familiar. Eu pressiono a tecla Home. O cursor vem para o início do texto. Que. Qual é a primeira letra que está no início da linha? Que. Ok? Então, quando eu ouvir o leitor de telas falando algo, eu posso afirmar que o cursor está à esquerda. Então, ele falou que. Onde está o cursor? À esquerda da letra que. Agora, se seta para cima lê a linha e quando eu pressiono Home, o cursor vem para o início, seta para a direita, ele vai soletrar a palavra quadro. Ele já falou que, então, seta para a direita, U, A, D, R, U. Soletrou toda a palavra quadro, ok? Então, vamos começar a memorizar. Seta para a direita ou esquerda, para a direita eu já vi, né? Vou pressionar a seta para a esquerda, olha só. R, D, A, U, Q. Voltei para o Q de quadro. Então, seta para a direita ou para a esquerda, soletra. Seta para cima, quadro familiar. Lê a linha. Seta para baixo. Tradução Sérgio Barros do texto de Gary Erro ortográfico Rosberg. Observe que na linha de baixo tinha uma palavra em inglês, Rosberg. Como essa palavra não está no dicionário para português do Word, ele já nos avisou que tem um erro ortográfico aqui. Essa palavra, essa expressão erro ortográfico não está no texto. Foi o NVDA que falou para a gente, nos chamou a atenção. Ok? Então, vamos voltar aqui. Seta para cima. Quadro familiar. Eu já sei que seta para a direita e para a esquerda eu soletro. E que tudo que o leitor falar, o cursor vai estar à esquerda. Então, agora vamos ver o seguinte. Seta para a direita, soletrou. Agora, se eu segurar a tecla Ctrl, apertei o Ctrl da esquerda aqui, ó, vou pressionar a seta para a direita. Familiar. Familiar. Seta para a esquerda. Quadro. O que está acontecendo? Ele está lendo palavra por palavra. Então, se você segurar o Ctrl, mais seta para a direita ou para a esquerda, ele vai ler palavra por palavra. Se ele encontrar, abre parênteses, fecha parênteses, ponto de interrogação, ele vai falar. Então, observe, ó, vou pressionar de novo. Ctrl, seta para a direita. Familiar. Familiar. Onde está o cursor? Antes da letra F. Ok? Então, quando eu soletro, aqui, ó, seta para a direita. A. Onde está o cursor? Letra A. Agora, se eu ler palavra por palavra, vou segurar o Ctrl aqui, eu vou apertar a seta para a esquerda. Familiar. Familiar. Onde está o cursor? Antes da letra F. Por quê? Familiar começa com F. Ok? Então, o cursor, guarde isso na sua mente e na sua memória. Toda vez que o leitor disser algo, o cursor estará antes do início daquilo que foi dito. Seja soletrando, palavra por palavra, como seja, ok? Agora vamos prosseguir aqui, já que a gente começou, observando as teclas e combinações de teclas que a gente usa para se movimentar no texto. Então, vamos lá. Seta para cima. Quadro familiar. Seta para baixo. Tradução Sérgio Barros do texto de Gary Erro ortográfico Rosberg. Mais uma seta para baixo. Em branco. Em branco. Por quê? Não tem nada nessa linha. Não está escrito em branco. O NVDA está nos avisando que essa linha está em branco. Ok? Mais uma seta para baixo. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado. Ok, leu a linha inteira. A tecla Home, como eu disse, ela vai trazer o cursor para o início da linha. Observe, pressionar a tecla Home. É. Agora, se eu pressionar a tecla End, onde fica a tecla End? Abaixo da Home. Que. Ok? Então, ao pressionar Home e End, vocês viram que ele não lê a linha. Ele vai ler apenas aquilo que ele encontra, seja no início ou no final da linha, ok? Então, ó, seta para cima. Em branco. Em branco. Vou descer com a seta, ele vai ler a linha inteira. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado. Ok? Então, vamos lá. Além do Home servir para me levar para o início da linha, mover o cursor, e o End, mover o cursor para o final da linha, eu posso associar a essas teclas
o Ctrl. O que vai acontecer? Home, início da linha. Ctrl Home, vou pressionar. Quadro familiar. Início do texto. Agora, End, eu levo o cursor para o fim da linha. Ctrl End. Página 3 em branco. Página 3 em branco. Ou seja, leva para o fim do documento. Não importa quantas páginas ele tenha. Ok? Pode ser 100, 1000, como for. Vou pressionar de novo Ctrl Home. Página 1 quadro familiar. A tecla Home fica do lado direito do Insert. A tecla End fica do lado direito do Delete. Isso no teclado padrão, tá bem? Vamos ver mais teclas aqui. Do lado direito do End, a gente tem o Page Up. Do lado direito... Eu estou trocando aqui as coisas, desculpa. Do lado direito do Home, você tem o Page Up. Do lado direito do End, você tem o Page Down. O que acontece? Se você pressionar a tecla Page Down uma vez... Poder que um comandante de 5 anos de idade poderia conseguir. Ele pula 10 linhas para baixo. Vou pressionar de novo. Page Down. Aqui é a mamãe, uma figura de palito com cabelo longo, amarelo, ondulado. Aqui sou eu, Ok? E quando eu pressiono o Page Down, ele pula as 10 linhas, a linha que ele focalizar, ele lê para mim. E o Page Up faz o contrário, ele vai voltar 10 linhas. Vou pressionar Page Up. Poder que um comandante de 5 anos de idade poderia conseguir. Ok? Se eu pressionar de novo o Page Up, quadro familiar. Voltei para o início, ok? Agora vamos pensar aqui, se eu associar a tecla Ctrl ao Page Up e Page Down, o que acontece? Ctrl, Page Down. Página 2 em branco. Página 2. Mais uma vez, Ctrl, Page Down. Página 3 porque eu sei o quanto feriu você. Ok? Então, eu estou navegando pelas páginas do documento. Agora, eu vou fazer o inverso. Ctrl, Page Up. Página 2 em branco. Mais uma vez. Página 1 quadro familiar. Ok? Bem, vale um alerta aqui, mais adiante nós vamos ver que há uma forma de pesquisar um texto, uma expressão, uma frase dentro do documento. Quando a gente faz uma pesquisa, logo após, se eu pressionar Ctrl Page Down ou Page Up, eu vou navegar pelos resultados da pesquisa, tá bom? Mas isso a gente vê melhor mais tarde. Bem, eu estou aqui na palavra... familiar, quadro. Quadro. Agora, digamos que eu estou em dúvida, quer ver? Eu vou dar a seta para a direita. A, D. D, não é? R, U. Eu estou com dúvida sobre alguma dessas letras. R. Estou soletrando. D, A, U, Q. Dei seta para a esquerda, cheguei em Q. Vamos olhar aqui o que o número 5 da calculadora pode fazer por mim. Eu vou pressionar o número 5 uma vez. Quadro. Falou a palavra. Se eu apertar o número 5 por 2 vezes rapidamente... Q, U, A, D, R, U. Ele soletrou. Se houver uma letra em maiúscula, ele vai falar com um tom mais alto, ou seja, as letras virão em um tom grave e a letra com maiúscula vai ficar com um som mais agudinho. Agora, digamos que eu pressionasse o número 5 3 vezes rapidamente. Quebec, uniforme, alfa, delta, Romeu, Oscar. Ele soletrou, só que dessa vez ele usou os códigos de aviação, não é? Então, eu vi que, por exemplo, começa com Q, ele não falou Q, ele falou Quebec, tá bem? Então, o número 5 pode ser útil para você poder entender a grafia mais perfeita da palavra, ok? Bem, para a gente terminar esse conjunto de teclas, porque os principais eu já mostrei aqui, ainda temos essas aqui, ó. Ctrl seta para baixo. Tradução Sérgio Barros do texto de Gary erro ortográfico Rosberg. Ele vai ler o próximo parágrafo, ainda que o parágrafo só tenha uma linha. Ó. Ctrl seta para baixo. Em branco. Nada. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado, quando Sara apareceu com uma Apertei a tecla Ctrl. Para quê? Para interromper a leitura. Então, quando ele estiver lendo e você quiser interromper a leitura, é só pressionar a tecla Ctrl. E o Ctrl seta para cima vai ler na direção oposta. Além disso, temos o Alt seta para baixo. Papai, você quer ver meu desenho? Ele lê a próxima sentença. O Alt seta para cima vai na direção contrária. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado, quando Sara apareceu com uma pergunta. Ok? Então, observem que com as combinações de teclas e teclas, né, por exemplo,
Ctrl Home é uma combinação de teclas, Home é uma tecla só. Nós podemos movimentar o cursor por todo o texto, promovendo assim a leitura da forma que for mais conveniente para nós. E, ao mesmo tempo, nós poderemos posicionar o cursor de modo a realizar as tarefas que desejamos. Exemplo. E aí a gente vai para o último ponto, né? Eu quero selecionar uma parte do texto. Então, por exemplo, eu quero selecionar o título. Quando a gente seleciona, ele muda de cor. Para que eu seleciono? Porque eu quero colocar negrito, eu quero mudar o tamanho da letra, né? Então, vamos lá, Ctrl Home para ir para o início do documento. Quadro familiar. A tecla Home leva o cursor para o início. Ok? O que acontece? Quando eu quero ler uma linha, eu uso seta para cima e para baixo. Se eu juntar com a seta para cima ou para baixo o Shift, haverá a leitura, mas também o texto será selecionado. Shift, seta para baixo agora. Quadro familiar selecionado. Quadro familiar selecionado. Na tela, quadro familiar está com uma cor diferente. E uma vez que essa porção foi selecionada, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Por exemplo, deletar. Vou apertar o Delete, que fica embaixo do Insert. T. Por que ele falou T? Porque é o que sobrou. Na linha de baixo estava escrito tradução, então ele leu a letra T. Quer ver? Vou dar seta para cima. Tradução Sérgio Barros do texto de Gary, erro ortográfico Rosberg. O que acontece? Cadê o quadro familiar? Ele foi deletado. Vou fazer o mesmo aqui. Pressionar a tecla Home. Fora do erro. T. Agora, Shift, seta para baixo. Tradução Sérgio Barros do texto de Gary Rosberg selecionado. Ok? Selecionou e leu para mim, né? Ele leu e ao final disse selecionado. Eu aperto o Delete. Nova linha. Nada, né? Agora, vamos lá. Seta para cima. Em branco. Em branco. Ok? Porque lembra, tinha quadro familiar. Embaixo tinha tradução do texto de Rosberg, né? E logo depois tinha uma linha vazia. Como eu apaguei quadro familiar, a linha em que ele estava, e apaguei a linha que tinha tradução de Rosberg, ficou só o quê? Em branco. Linha em branco. Se eu desço com a seta, a primeira linha do texto. Eu estava sentado em minha cadeira. Apertei o Ctrl. Ok? Então, o que acontece? Quando você associa as teclas de movimentação do texto, o Shift, você vai selecionando. Quer ver um outro exemplo? Vou pressionar a tecla Home para o cursor ir para o início da linha, né? Agora, a gente já sabe que Ctrl seta para a direita, a gente lê as palavras. Então, vamos lá, Ctrl seta para a direita. Estava sentado em minha cadeira. Cadeira. Agora eu quero selecionar a palavra cadeira. Ctrl seta para a direita, lê. Shift, Ctrl seta para a direita. Cadeira selecionado. Seleciona. Ok? Delete. F. Vamos ver como é que ficou. Seta para cima. Em branco. Seta para baixo. Eu estava sentado em minha favorita, estudando para a fase. Em minha favorita, porque eu apaguei cadeira. Se eu quisesse selecionar letra por letra, por exemplo, então vamos lá. Home. No caso aqui, eu vou dar Ctrl seta para a direita. Estava. Seta para a direita, só letra. Shift, seta para a direita. E selecionado. Letra E foi selecionada. S selecionado. S foi selecionado. Eu vou pressionar Delete para apagar. Erro ortográfico. Ficou um erro ortográfico, não é? Porque eu apaguei duas letras de uma palavra, olha só, seta para cima. Em branco. Vou descer com a seta. Eu erro ortográfico, estava sentado em minha favorita, estudando para a fase. Viram? Eu estava sentado em minha favorita. Nós estamos alterando aqui o texto, né? Agora, uma coisa importante para a gente concluir, uma vez que o que eu apresento agora para vocês, depois a gente vai utilizar em algumas apresentações com alguns exercícios, né? Por exemplo, a gente vai ver o tópico excluindo o texto. Então, a gente vai selecionar partes do texto e deletar. O tópico inserindo o texto, a gente vai posicionar o cursor onde queremos para ali inserir um texto. E por aí vai, né? Na hora de mudar a fonte, na hora de definir parágrafos. Então, isso que nós estamos vendo aqui, nós vamos voltar essa informação com frequência. Agora, eu queria que vocês vissem o seguinte. Você abriu um texto, né, um documento, uma pessoa mandou um livro para você, uma apostila, o que quer que seja, e você quer fazer a leitura, não é? Aí eu vou ter que ler, então, linha por linha, porque o máximo que eu vi aqui de leitura foi linha por linha ou parágrafo por parágrafo, né? Não, você tem o seguinte comando, observe só. Vou dar uma seta para baixo. Sara apareceu com uma pergunta. E ao pressionar, portanto, o insert mais seta para baixo, vai haver uma leitura contínua.
Se o livro tiver 1000 páginas, ele lê da primeira linha à última, se você não parar. Como que eu paro a leitura? Ctrl. Mas por que eu ia parar? Ora, eu estou ouvindo aqui a leitura e toco o telefone. Eu aperto a tecla Ctrl, interrompo a leitura. Uma vez que eu já falei ao telefone, eu vou continuar a minha audição do texto. Eu pressiono Insert, seta para baixo de novo. Então, ó, Insert, seta para baixo, você mandou o NVDA ler. Aperta a tecla Ctrl, você mandou o NVDA interromper a leitura. Vamos fazer isso? Ó. Insert, seta para baixo. Sara apareceu com uma pergunta: papai, você quer ver meu desenho? Sara, papai está ocupado. Volte um pouco mais. Apertei o Ctrl, ok? Aí você fala, mas e aí, quando voltar? Volta de onde? Volta de onde parou. Quer ver? Insert, seta para baixo. Volte um pouco mais tarde, querida. Eu estava ocupado. O trabalho de uma... Apertei a tecla Ctrl, ok? Então, nós vimos aqui o que é área de texto, item 4 da apostila. Nós vimos o que é o cursor de texto, o item 5. Nós vimos como temos a indicação de muitas teclas e combinações de teclas para leitura confortável e conforme o que desejamos do texto que temos diante de nós, né? No documento do Word. E vimos também que, ao associarmos as teclas de movimentação no texto, o Shift, nós podemos selecionar partes do texto para trabalharmos com eles, fazendo alterações, copiando, movendo, quando quisermos, ok? E essa é a importante informação aqui do Insert seta para baixo, que inicia a leitura contínua, e o Ctrl para interromper. E talvez você esteja se perguntando, mas e o Insert seta para cima? Ele apenas lê a linha onde estamos. Quer ver? Ó? Insert seta para cima. Querida, eu estava ocupado. O trabalho de uma semana inteira. Ok? Então, pessoal, leia com atenção a apostila. Lembre-se que você tem todas essas informações ainda mais detalhadas nela, nos itens que abordamos aqui. Ok? Até a nossa próxima aula. Óbvio.